Alô, tudo bem? Eu sou o professor Arroio e hoje, mais uma vez, a gente vai se encontrar para conversar sobre economia e gestão. E hoje nós vamos, então, discutir sobre os fundamentos econômicos. Né? Então, como você pode ver aqui na nossa apresentação, então a gente vai estar trabalhando, né, desde os pilares da economia, o que faz a economia se desenvolver, como a economia ela funciona como um sistema de trocas, o que é produto, e daí a gente vai chegar a discutir os fatores de produção, ok? Então, olha só, a gente, com o capítulo de hoje, a gente vai dar um passo importante, porque toda essa construção dos fundamentos da economia passa pela gestão pública. Então, é muito importante porque, tanto na gestão pública quanto na gestão privada, esses elementos vão estar presentes, porque eles estão na base da eficiência econômica e do impacto social que a economia tem. Na verdade, econômica e social são duas dimensões humanas que não dá para separar. Todo problema social é uma sequela de algum equívoco na ordem econômica. Então, portanto, é preciso aumentar a eficiência da economia, melhorando o impacto sobre a realidade social. Então, é isso que a gente vai ver e a gente vai começar a explicar isso a partir dos pilares da economia. Então, vamos lá. Olha só, pessoal. Nós temos 4 pilares. Esses 4 pilares são a complementariedade que existe entre as pessoas, a gestão de recursos, o ordenamento institucional, e aí está a gestão pública, e a distribuição da riqueza socialmente gerada, coletivamente gerada, porque ninguém produz nada sozinho, não é isso? Então vamos agora ver cada um desses itens, ok? Então olha só, pessoal. Quando eu estou falando de complementariedade, eu estou falando de um aspecto da natureza humana. O ser humano é uma espécie que não produz tudo o que precisa. Então, é da natureza humana precisar do outro ser humano para que aquele produza algo que eu preciso, mas não produzo. Então, isso faz com que a gente se organize em grupos, em comunidade, em cidade, em nação. É assim desde a origem da nossa história, né? A gente se procura, por quê? Porque é impossível a gente dar conta de produzir vestuário, moradia, alimentação, proteção, educação, tudo aquilo que é necessário para o desenvolvimento humano. Como é impossível para o indivíduo fazer isso, então ele precisa se organizar, ele precisa se encontrar com o outro para trocar. Então acaba que um começa a produzir excedente em alguma atividade sua, né? Então, o cara produz excedente no vestuário. O cara produz excedente na alimentação que ele produz. Para quê? Para que com esse excedente, esse a mais, esse excedente, ele possa trocar com outra pessoa por aquilo que essa outra pessoa produz. Então, é isso que acontece no dia a dia. O camponês, por exemplo, ele se especializou em produzir alimento e ele produz mais do que ele precisa. Por quê? Porque com essa sobra, este excedente, ele vai poder trocar com outro trabalhador, com uma outra pessoa que produz um excedente em fabricação de roupa, por exemplo. Aí eu vou trocar o alimento que eu produzi como excedente com a roupa excedente do outro ser humano que também precisa comer, mas ele produz roupa. Então, eu vou trocar roupa com alimento, ok? Então, isso começou desde o início da humanidade e continua hoje sendo assim. A gente trabalha numa coisa
e gera créditos, porque o nosso excedente ele é convertido em moeda, aí essa moeda eu vou trocar no mercado por coisas que eu não produzo. Então eu tenho que trocar por gasolina, eu tenho que trocar por roupa, eu tenho que trocar por comida, né? E eu só dou aula. Mas então, eu estou gerando um crédito para poder eu ir no mercado e trocar. Então eu preciso que aquele cara acorde 4 horas da manhã para botar a ração do gado para eu chegar no final de semana e poder comer um churrasco, né? Então, eu preciso que aquela senhora, aquele senhor, alfaiate, se debruce numa máquina e faça roupa, ou individualmente, ou numa indústria, para que eu possa estar aqui vestido e usando roupa adequada, né? Então, dessa mesma forma, eu preciso que um cara tenha passado 6 anos estudando medicina para quando eu adoecer, eu poder ter um médico. Então, veja que na sociedade, essa palavra sociedade não é por acaso. É porque nós nos tornamos sócios. É fundamental que a gente compreenda que a posição profissional é, na verdade, dentro desse jogo de complementariedade, né? Um precisa do outro, um depende do outro. Então, esse é o ponto da complementariedade, onde os seres humanos eles se complementam, se completam. Então isso é muito importante para a gente começar a pensar o funcionamento da sociedade. Quanto melhor o outro produz, melhor para mim. Quanto mais qualidade tem o produto do outro, melhor para mim. Quanto mais qualidade eu tenho, melhor para os outros. Por isso que a formação, a educação, cumpre um papel básico, chave para o desenvolvimento econômico. Muito bem. O outro item é a gestão de recursos. E por que a gestão de recursos é importante? A gestão de recursos é muito importante porque ela é a base da riqueza da nação. Os recursos, eles são desde os recursos pessoais, que é a capacidade de trabalho da nação, de um povo, de um grupo, de uma família, né? Então, são as pessoas envolvidas. E veja, você vai medir o recurso humano de 2 maneiras. Uma quantidade, né? A quantidade de pessoas e a quantidade que essas pessoas trabalham, e a qualidade com que essas pessoas trabalham. Então, quando está se falando de trabalho, não se está falando apenas do trabalho braçal. Está se falando do trabalho braçal e intelectual. Porque todo trabalho envolve as 2 coisas, né? Plantar não é só trabalho para trabalho braçal, porque tem que ter conhecimento. Levantar uma parede, um pedreiro também tem que ter conhecimento. Assim como dar aula, também tem um lado braçal, porque a gente tem que estar treinado, exercitando para poder se comunicar, e há toda uma preparação, inclusive física. Por exemplo, ler é uma atividade física, por isso que cansa. Então, se você não exercitar a leitura, você cansa logo. Quando você exercita a leitura, você consegue ler com mais facilidade, tá certo? Você vai ganhando preparo físico para ler. Então, portanto, a gestão dos recursos humanos, ela vai se dar nessas 2 dimensões, né? E ela é fundamental porque ela é a capacidade da gente acessar um outro recurso fundamental, que são os recursos naturais. Então, o ser humano qualificado, ele vai poder transformar os recursos naturais em produtos de alta qualidade. Então, esse é o ponto que a gente precisa entender nessa construção da economia, né? Então, a partir do ser humano de qualidade, o segundo recurso mais importante é os recursos naturais.
E assim como outros recursos. Mas o primeiro é a pessoa, o segundo são os recursos naturais e depois outras matérias-primas, outras condições, o próprio capital. Então você vai reunindo essas condições de produção, né, são os recursos, e a maneira de eu administrar. Porque, veja, eu preciso que todo mundo tenha um certo acesso a recursos para que se torne produtivo na sociedade, para que eu possa ter mais escolhas com qualidade de viver bem. Então, a gestão de recursos ela é fundamental para o sucesso da economia. O outro ponto é exatamente a função da gestão pública, que é o ordenamento institucional. Porque, veja, nós vamos estabelecer relações de troca, né? Então, eu produzo algo para o outro produz algo que me interessa. Essa relação é uma relação de poder. Nessa dimensão, é uma relação política. Mas política no sentido grego, da ordem da polis, de como as cidades funcionam, como as comunidades, as nações funcionam. Então, nesse sentido, a sociedade estabelece regras. Então, nós temos uma Constituição Federal, nós temos as instituições, temos a Assembleia Legislativa, temos a Câmara de Vereadores, temos o Executivo, temos o Judiciário, temos uma série de outras ferramentas institucionais que organizam as trocas que nós estabelecemos. A maneira desta organização estabelecer uma determinada ordem pode facilitar ou não o acesso às riquezas, né? O acesso aos insumos que cada um precisa para uma vida digna, né? Então, portanto, esse ordenamento institucional ele é muito importante de ser observado, porque no conflito, né, o que é passível de qualquer relação humana, no conflito é esse ordenamento institucional que envolve o ordenamento jurídico é que vai ser a referência para a solução, né? Então, o ordenamento, a ordem institucional é um aspecto econômico fundamental. Então, aí está o texto para vocês aprofundarem, além da literatura que já foi oferecida